Nos preparemos para meditarmos a palavra de Deus hoje, meus queridos. Não esqueçam de compartilhar este vídeo ao vivo e de também curtir, né? Curta o vídeo na sua rede social para que o vídeo e as nossas transmissões sejam promovidas pelas redes sociais, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. (9 de setembro de 2023). Nós estamos no sábado da 22ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Quero acolher a todos vocês que me acompanham pelas redes sociais para rezarmos, para meditarmos a palavra do Senhor. Sábado, chegamos a mais um sábado, que você possa viver um fim de semana de descanso na presença do Senhor, cheio de alegrias e bênçãos por parte de Deus. Meus queridos, nesta manhã deste sábado, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto de Colossenses capítulo 1, versículos do 21 ao 23. Irmãos, vós que outrora éreis estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados, irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho, que ouvistes, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, que palavra bonita hoje o Senhor nos entrega por meio da liturgia da igreja. E Paulo começa nesse capítulo 1, versículo 21 em diante, dizendo assim: vós outrora éreis estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras, mas Cristo vos reconciliou. Meus queridos, todos os seres humanos estavam fadados à destruição eterna no inferno. Pela obra salvífica de Cristo na cruz, o mistério da sua cruz, da sua ressurreição, por esses mistérios, Cristo, mistérios que nós chamamos de mistérios pascais, Cristo nos tornou participantes novamente dos céus. Éramos inimigos de Deus porque já nascemos em pecado. Mas agora Cristo nos reconciliou pela sua morte que ele sofreu no seu corpo mortal. E a pergunta que nós podemos nos fazer, e a leitura de hoje dá a resposta para nós: o que o mistério da salvação, o mistério da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, o que esse mistério tão grandioso conquistou para nós? E aí o próprio São Paulo vai falar, né? Pela morte que ele sofreu, aliás, ele sofreu tal morte para vos apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Jesus nos salvou. Jesus morreu por nós para nos apresentar como santos. O que é viver a santidade? Essa palavra santidade ficou bastante desgastada.
E muitas vezes nós associamos a santidade com um legalismo exacerbado, com privações, com um se afastar-se de pessoas, afastar-se dos seus sonhos, afastar-se do mundo. Muitas vezes associamos a santidade com o isolamento das pessoas na sua vida, no seu mundinho, na sua prática religiosa. E nós vamos descobrindo juntos com a igreja, ao estudar o catecismo, que viver a santidade simplesmente é viver a vida de Deus na sua vida. Você não precisa ser apartado da sua família, da sua vida, dos seus amigos, mas você precisa ser apartado das coisas que te distanciam de Deus. Aliás, a própria palavra santo, kadosh, santo, significa separado, mas não separado dos outros, do mundo, separado do que nos puxa para baixo ou para trás, separado das situações que nos fazem declinar, decair, os nossos ímpetos, os nossos pecados, as nossas perversões, os nossos desequilíbrios. Lá no jardim do Éden, quando Deus lá coloca Adão e Eva, Deus só deu uma proibição para eles. A única proibição que eu dou a vocês é vocês se voltarem contra mim, se distanciarem de mim no meu projeto. A única, que é representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras árvores, todos os outros frutos, todos os outros bens, vocês podem desfrutar deles. O segredo da santidade, meus queridos, está em nós permanecermos em Deus. No fundo, em suma, é esse o significado da palavra santidade. Permanecer em Deus. Eu posso ser santo onde eu trabalho, eu posso ser santo numa festa, eu posso ser santo num convívio com os amigos, eu posso ser santo numa balada, eu posso ser santo aonde eu frequento, enfim, na minha vida familiar. Eu posso ser santo quando eu estou com o coração unido ao coração de Deus. E foi para isso que Ele se fez sacrifício por nós, para que nós nunca mais soltássemos a sua presença, para que nós nunca mais o soltássemos, mas o abracemos de maneira permanente para toda a nossa vida. E a pergunta que eu faço para você: você é santo? Ou seja, você está abraçado com Jesus Cristo no seu existir, no seu jeito de viver, na sua vida de oração, no seu jeito de encarar a igreja? Porque esses braços que abraçam a Jesus, eles facilmente se desprendem de Jesus. As preocupações da vida nos tiram de Deus. As grandes ilusões, o dinheiro, o prazer e tantas outras seduções também nos tiram de Deus e tantas outras coisas. Por isso, cada vez mais, conforme a gente vai progredindo na fé, no conhecimento da igreja, no conhecimento de Deus, a gente tem que apertar mais esse abraço para que a gente não desgrude de Deus em nenhum momento. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar. Eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa é certa. Seja santo, ou seja, abrace a Deus, esteja em Deus, não se distancie de Deus. Depois ele fala assim: ele morreu também em sacrifício de cruz para vos apresentar imaculados, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Muitas coisas na nossa vida vão nos manchando interiormente. Os nossos pecados, as nossas fragilidades. A gente precisa ser pessoas que refletem o poder, a bondade e a perfeição de Deus. Ai, padre, mas não é tão fácil. Não é mesmo, começando por mim.
como também para vocês. Por quê? Porque nós temos encarnado em nós os nossos ímpetos, os nossos vícios, as nossas manias, as nossas fragilidades. E nós precisamos ir aperfeiçoando isso em nós e ir superando para que nós nos tornemos dia a dia imaculados, semelhantes ao Senhor. Meus queridos, a palavra de hoje é muito bonita, muito bonita, muito bonita. Por que mais que ele morreu na cruz por mim? Para me apresentar irrepreensível diante de si. O que é ser irrepreensível? É naquilo que me for possível eu fazer o que me cabe. Eu não dar margem para críticas, eu não dar margem para receber dos outros juízos. Por exemplo, como eu estou vivendo minha vida de fé? Como eu estou vivendo minha vida de fé? A prática da religião, os preceitos. Eu sempre pego nisso porque isso é o básico do básico. Tem gente que pensa que praticar os preceitos da igreja é algo tão sublime. Na verdade, é uma coisa básica. A progressão da fé, ela é manifesta por meio da prática do amor que dá a vida. Praticar lei é o básico. Ser irrepreensível é fazer o quê? Eu preciso fazer o que me cabe em tudo. Nós fazemos bem feito tudo aquilo que compete a nós fazermos. Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão que Deus te entregou? Você é pai de família, você é mãe de família, você é filho, funcionário, patrão, padre, freira, irmão, fiel leigo. Em todas as suas dimensões, você tem feito tudo como deve, de modo que você não pode ser repreendido. Isso é ser irrepreensível, é não dar margem para a repreensão. Ou tem alguma dimensão da sua existência que está longe de Deus? E quando eu falo dimensões, nós seres humanos somos seres muito complexos. A dimensão espiritual, a dimensão social, convívio social, a dimensão familiar, conjugal, casamento, a dimensão, a relação com os bens, com o dinheiro, com o poder, a minha dimensão sexual, afetiva, a minha dimensão intelectual. Não pense que você, por ser uma pessoa de longos anos de vida, que a dimensão intelectual se encerrou. Pode ser que você esteja acomodado e isso é passível de repreensão. Você precisa ser mais irrepreensível nisso. Muito bem, meus queridos. Depois Paulo vai falar assim: é necessário que vós permaneçais. Olha que palavra bonita. É necessário que vós permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança. Não dá mais para viver numa fragilidade psíquica e espiritual. Se você está nessa caminhada de progressão da fé, você precisa se tornar forte e você precisa se mostrar forte para os outros. Isso é ser testemunho da fé. Não dá mais para levar uma vida de fragilidade espiritual. É necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé. O desânimo, a vontade de deixar tudo e todos, né? A tristeza espiritual, a murmuração e tantas outras coisas, a falta de vontade, de empenho, né?
Enfim, então, tudo isso são sintomas de que nós não estamos permanecendo inabaláveis e firmes na fé. Não dá mais. Temos que ser pessoas fortes, inabaláveis. O que é ser inabalável? Nada e nem ninguém nos faz baixar a cabeça, nos faz desanimar, nos faz parar. Nada. Erguer a cabeça e continuar a enfrentar a vida com coragem, com firmeza de fé. Hoje nós vemos que Paulo também fala: não vos afasteis da esperança que vos dá o Evangelho. Qual é a esperança? A esperança é que nós temos o céu reservado para nós. A esperança é que tudo vai passar. Bem ou mal, tudo vai passar. E nós temos que ter os olhos lá naquilo que é o nosso futuro, que é a presença eterna de Deus. Quando nós, de fato, não tiramos os olhos dos céus, aquele nosso futuro glorioso que nos espera, é para nós motivação, é para nós alegria, para enfrentarmos o hoje, na certeza de que o hoje vai passar. Esse hoje vai passar. A cruz, o sofrimento, a dor, as tribulações, as enfermidades, as divisões, os problemas pessoais, os problemas familiares, os problemas conjugais, as situações difíceis da vida vão passar. Por isso nós não podemos nos afastar da esperança. Temos que levar no nosso coração essa esperança de que vai passar e de que nós viveremos de maneira permanente, eternamente, a realidade da felicidade do céu. Que bonito. E Paulo ele diz assim: não vos afasteis da esperança que vos dá o Evangelho que ouvistes, que foi anunciado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo se coloca assim: eu me tornei ministro da esperança. Você é ministro da esperança? Ou você tem sido ministro do fracasso, do desânimo? Ou você tem sido ministro da reclamação, do mimimi, né? A gente vê pessoas que ficam muito, sabe? A gente convive com um monte de vários tipos de pessoas, né? Mas pessoas que ficam muito, sabe, ruminando mal, ruminando a divisão, ruminando confusões. Pare de procurar problema e viva plenamente a esperança, com paz no coração, com amor do próximo, com comunhão com todos. Seja ministro da esperança. Nós vamos chegar juntos à glória dos céus. Ministro da esperança. E quem é ministro da esperança, como Paulo assim o foi, se torna pessoas muito bem resolvidas. Nós precisamos ser pessoas bem resolvidas conosco mesmo, com o próximo, com o mundo e com Deus. E tem muita gente que fala assim: eu sou bem resolvido, eu vivo bem. Mas você vai ver o jeito da pessoa encarar a vida, não é o testemunho de viver bem. Nós vamos mostrar que a gente de fato vive bem e vive a vontade de Deus por meio do modo como nós enfrentamos a nossa vida. Qual o jeito que você enfrenta um acontecimento ruim que te acomete? Com leveza, com tranquilidade, com serenidade, com esperança de que vai passar, de que vai ser vencido, de que já foi vencido aquilo? Ou com outros sentimentos que às vezes perpassam o seu coração? É uma palavra bastante questionadora hoje para nós, meus queridos. Bastante questionadora. Uma palavra que nos leva bastante à reflexão. Nós podemos gravar algumas palavrinhas do texto de hoje. Deus entregou seu Filho para nós sermos santos, imaculados, irrepreensíveis.
E Deus, Ele quer que nós permaneçamos inabaláveis, firmes na fé e cheios de esperança. Sejamos ministros da esperança, da alegria, do bom ânimo, da coragem, da cabeça erguida, do pés firmes, pés caminhantes à frente, pessoas da esperança. Tire do coração tudo aquilo que não faz bem a você, as suas relações. Pessoas da esperança, para nós corrermos em busca daquilo que vem à frente, que é o céu. Nós precisamos estar com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa corporeidade livre de tudo que possa nos pesar, nos puxar para baixo e para trás. Sejamos pessoas, ministros, ministras da esperança e confiemos no poder de Deus, meus queridos. Nós estamos nesse mundo para quê? Para quê? Nós estamos nesse mundo para que a gente aprenda a viver melhor e para que a gente se prepare para o que vem depois. Sabe qual que é o principal erro das pessoas no dia de hoje? Vou dizer a vocês: as pessoas esqueceram de Deus. E as pessoas buscam as forças sobrenaturais somente quando lhe convém, para sanar alguma dificuldade pela qual está passando. E Deus está falando hoje: eu não preciso ser buscado para ser simplesmente um instrumento de solução de algum problema seu. Eu quero ser o seu ponto final da sua vida, e eu como também quero ser o meio para chegar a mim mesmo. O problema das pessoas é que elas vivem essa vida como se essa vida fosse o ponto último. E nós não estamos aqui para permanecermos aqui, para criarmos raízes aqui. Nós só estamos aqui como passagem, como peregrinos, como militantes, como forasteiros que estão passando, cuja meta é um outro lugar e não este mundo. Esse lugar que chamamos céu, eternidade. Nós não podemos viver como as pessoas que não conhecem a Deus. Nós temos que viver com os olhos em Deus, ministros da esperança. Que Deus assim nos ajude, meus queridos. Meus queridos, nós vamos encerrar este momento e eu desejo de coração, a todos nós. Lembra que ontem nós falávamos assim, Nós somos pequenos ontem. Nós refletimos o texto da primeira leitura e nós nos reconhecíamos pequenos. Nós somos frágeis. Nós precisamos de Deus para sermos santos, imaculados e irrepreensíveis. Nós precisamos. E hoje a palavra nos diz assim: não desanime na sua vida de fé, não desanime na tentativa de buscar se superar, de buscar se santificar. Não desanime, não desanime, não desanime. Eu atendo muitas pessoas, sabe, minha gente, que acabam desistindo da luta pela santidade. E olha, começando por mim como sacerdote, não é fácil, porque você vê que está embrenhado em você tantas coisas que te afastam de Deus, e você faz e volta, e faz e regride, e vai e volta para trás. Não desistamos do desejo de sermos santos, de sermos imaculados e irrepreensíveis. Não desistamos. Deus vai nos capacitando, Eu tenho firme na minha consciência de que a grande arma que o diabo usa para nos tirar de Deus é o desânimo. É o desânimo. Ele mostra apenas uma face da nossa existência, o nosso hoje. E ele mostra assim: olha como você está hoje. Uma pessoa pequena, frustrada. Só que
nós não podemos nos deixar mover pela voz do demônio. Olhemos para trás, a nossa memória, e percebamos o quanto nós já crescemos. Eu, pessoalmente, sou muito feliz, grato. Tem muitos pecados, muitas situações a serem vencidas, mas eu sou muito grato a Deus porque eu tenho a capacidade de olhar para trás e ver quantas coisas eu já superei, quantos passos foram dados na minha vida espiritual, na minha vida de fé, na minha relação com os bens, com o mundo, nas minhas conquistas pessoais, familiares. Quantas coisas foram edificadas, cresceram, superadas. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de esperança. Se eu superei tantas dificuldades passadas, tantas coisas eu enfrentei, eu venci, isso deve ser motivo de esperança para eu continuar à frente, não desanimar, não desistir. Que palavra bonita hoje, como Paulo assim se percebe que nós hoje nos percebamos ministros da esperança, da gratidão, da alegria do Evangelho de Deus. Um excelente fim de semana a você. Desejo que seja um sábado, um fim de semana cheio de esperança, de alegria. Não sei o que você vai viver nesse fim de semana. Talvez você esteja vivendo a rotina da sua vida, da sua existência. Outros estão vivendo momentos tão bons de realizações e outros estão vivendo momentos difíceis, de cruz, situações difíceis, enfim, independentemente do que você esteja vivendo, que no seu coração habite a esperança que vem de Deus. Força e coragem. Ministro, ministra da esperança. Nós vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Tchau, minha gente. Segunda-feira nos encontramos novamente às 6 da manhã para rezarmos o 24º dia da nossa quaresma em honra a São Miguel. Um beijo no coração, bom fim de semana, ministros da esperança, da alegria, da força e da coragem que vem de Deus. Deus abençoe vocês. Até segunda, se Deus assim permitir.